e agora com o Podjah, que hoje é um sucesso aqui em Pernambuco, formando opinião e levando a boa informação e o bom debate ao povo de Pernambuco, com alegria. Isso é o melhor, é poder contar caso, falar das experiências dos políticos, né? É um prazer enorme. Inclusive, você traz sorte, porque hoje a gente está inaugurando, pessoal, o primeiro patrocínio aqui, o GEDUC, uma empresa que tem em seu DNA a integridade. Muito obrigado ao pessoal do GEDUC. Vamos começar. Bacana. Olha, na próxima terça-feira, 26, comemora-se o Dia do Bigode. Você sabia, não? Ah, não sabia, não. Você sabe que meu pai usou bigode por muito tempo, né? E desistiu. Desistiu. Uma vez o bigode estava ficando meio branco, ele pintou, rapaz, com aquela tinta preta, eu fiquei chamando ele de tic-tac, que é aquela tinta mais forte, mas depois tirou. Ele desistiu. Mas e hoje o jovem não usa mais bigode, né, Jamildo? É difícil, só é barba. Engraçado, né? Na década de 80 se usava muito bigode, hoje mais não. Né? Você normalmente não usa, né? Não, Já usou? Não. Eu, uma vez ou outra eu deixei uma barba, mas pouco. Essa introdução assim aparentemente estranha é para lhe perguntar como é que o senhor fez um acordo com o Lula no fio do bigode para ter o apoio dele para o Senado. Como é que é isso? Não, bem, Jamildo, primeiro assim, eu quero publicamente aproveitar a sua audiência e agradecer todas as manifestações de apoio que a gente vem recebendo para disputar o Senado em 2026. Eu aprendi na vida que gratidão se retribui com gratidão, mas, sobretudo, com muito trabalho. Quero agradecer a muitos prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, vereadoras, lideranças do movimento popular, dos sindicatos, entidades, setor produtivo. Agradecer ao nosso partido, que tem nos estimulado para que a gente dispute o Senado em 2026. Eu, Jamildo, você sabe que eu estou agora com 43 anos, né, e iniciei minha vida pública. Menino. Não, iniciei minha vida pública muito jovem. Né, até hoje fui o vereador mais jovem do Recife, depois 3 vezes deputado estadual, secretário de Estado, deputado federal por 2 vezes, e agora estou tendo a maior missão da minha vida, que é assumir o Ministério de Portos e Aeroportos e ter construído com o presidente Lula uma relação ainda maior. Eu sempre votei no presidente Lula, desde o movimento estudantil, e o presidente Lula tem me estimulado para que a gente dispute o Senado aqui em 2026. Ele precisa eleger senadores da sua confiança, ele precisa eleger senadores que vão contribuir com o seu governo, e eu tenho certeza que, na hora certa, nós sentaremos à mesa o nosso conjunto de forças e tomaremos uma decisão conjunta em relação a 2026. Eu agradeço todas as sinalizações que o presidente Lula vem dando e vem nos estimulando a disputar a eleição em 2026 ao lado do prefeito João Campos e, naturalmente, do senador Humberto Costa, que também é uma prioridade do presidente Lula, a eleição do senador em 2026. Nós estaremos ao lado do futuro governador de Pernambuco, João Campos. João é um jovem sério, preparado, que tem espírito público. Acho que está pronto para ser governador de Pernambuco. E vou lhe dizer, viu, Jamildo, João Campos será até melhor do que o ex-governador Eduardo Campos. Por quê? Porque João Campos aprendeu com o pai uma visão de Pernambuco, mas Eduardo Campos, quando foi governador, ele não tinha sido prefeito do Recife. E acho que essa bagagem de João Campos como prefeito, 6, 7 anos como prefeito do Recife, administrando uma cidade tão complexa como essa, está dando a ele uma experiência muito grande para chegar muito preparado para ser governador de Pernambuco. Se for o caso, inclusive, porque pode ter uma relação excelente com os prefeitos, né, sabendo o que passou. Conhece os problemas, né, Jamildo? Na hora que você é um prefeito de uma capital como essa e depois você vira governador de Pernambuco, ele vai ter um olhar muito mais sensível e de atenção à pauta municipalista de que se não tivesse tido a experiência como prefeito. Então, eu acho que isso vai dar a João uma bela capacidade de poder vir a ser governador de Pernambuco. Naturalmente, temos uma eleição pela frente, nós temos que respeitar a governadora Raquel Lira. Eu tenho procurado fazer
boas parcerias administrativas aqui com o nosso Estado, tenho procurado ajudar. Já que é republicano, né? É exatamente ajudado o Estado, mas eu acho que o João reúne todas as condições de, a partir de 26, ser o novo governador de Pernambuco. Ok. Só para fechar essa coisa aqui do Senado, Marília Reis teve um encontro recente com o senhor, tem até uma foto, vocês colocaram lá sorridente. Qual foi o recado? Vocês já se entenderam? Não, Porque ela também pleiteia, né? isso, Marília é legítimo que ela seja candidata, é um nome muito qualificado, eu tenho muito carinho e apreço por Marília. Nós temos também o nome do nosso Miguel Coelho, que é uma alternativa que se apresenta também dentro do nosso campo. Acho que precisamos também considerar como alternativa o senador Fernando Dueri, né, que é um senador da República, tem feito um belo trabalho. Eu acho que o importante é a gente construir a unidade. Eu vou trabalhar muito, né, para que o MDB, liderado pelo presidente Raul Henri, e também que a União Progressista, né, liderado aqui em Pernambuco pelo deputado Eduardo da Fonte, eles possam estar com a gente nas eleições agora de 2026, sabendo que o deputado Eduardo da Fonte hoje é um dos principais aliados da governadora Raquel Lira, entendendo qualquer posição que eles venham a tomar mais para frente. Perfeito. Olha, eu queria saber de suas bandeiras. Aí, sentadinho no lugar que o senhor está, eu recebi Dudu da Fonte e ele falou enormemente de saúde. A pesquisa da Quest, que foi divulgada hoje, mostra que segurança pública e saúde são os dois principais problemas ou reclamações dos eleitores em Pernambuco. No plano nacional, agora tem especialidades, ou agora tem especialistas para a área de saúde, mas os governadores reclamam do projeto de lei da segurança. Aí eu lhe pergunto, como o senhor poderia ajudar a resolver esses problemas ou quais seriam as suas bandeiras? Desenvolvimento, emprego, dê aí seu plano. Olha, primeiro eu quero concordar integralmente que uma das principais prioridades do Brasil hoje é a pauta da segurança pública. Nós precisamos, cada vez mais, ampliar leis mais duras, mais rígidas, que possam efetivamente penalizar aqueles que possam fazer qualquer tipo de malversação e, sobretudo, aquele que venha a gerar qualquer tipo de violência, sobretudo a violência contra mulheres, contra jovens e aqueles que possam prejudicar, né, como roubos, como assaltos e outros procedimentos. Então, eu acho que o Brasil precisa acelerar em penas mais duras. Não adianta, por exemplo, o Brasil estar fazendo investimentos, né, em penitenciárias, que é muito importante, mas a gente precisa avançar em outras agendas. Primeiro, ampliar um maior volume de investimentos na fiscalização das nossas fronteiras, porque as drogas elas entram pelas fronteiras, a gente precisa ter uma maior fiscalização e, para isso, Jamildo, a gente trabalhar pela redução do tráfico de drogas aqui no Brasil, porque, às vezes, o fruto das drogas é que gera 70% da criminalidade no Brasil. Então, com leis mais claras e rígidas e com investimentos em tecnologia, em governança, ampliar o número de servidores da Polícia Federal, ampliar o número de servidores da Polícia estaduais e municipais, armar a Guarda Municipal, a integração das 3 entes federativos, governo federal, estados e municípios, dentro de uma força integrada, eu penso que isso é fundamental para o país. E uma pauta que é muito sensível, eu tenho trabalhado muito nessa pauta, que é a pauta da saúde. Eu já destinei, Jamildo, mais de 200 milhões de reais em recursos para os municípios de Pernambuco na saúde. Foi mais que Dudu, que ele se apresenta como uma pessoa muito... Eu não fiz essa conta, mas ele tem trabalhado pela saúde, a gente tem trabalhado também. Eu tenho priorizado os municípios, que são PSFs, e também recursos para municípios pequenos do nosso estado e para grandes municípios também. Tenho trabalhado muito ao lado do ministro Padilha para trazer recursos, né, para os hospitais aqui da região metropolitana, como o IMIP, o Hospital do Câncer, Procap, entre outros. Então, eu tenho buscado ajudar a saúde pública por entender a necessidade do Estado brasileiro
ter um olhar mais atento para a saúde pública. Por exemplo, agora foi lançado a semana passada o Mais Especialistas. Isso. Então, isso é um programa muito importante, porque vai dar celeridade nos atendimentos à população, não só nos hospitais públicos, mas também agora nos privados, que o cidadão ele possa fazer tanto os seus exames, como também acelerar as cirurgias. Então, eu tenho procurado trabalhar muito pela saúde também de Pernambuco. Mas as bandeiras, então, fica para depois. Não, a gente tem, Jamil, não. Desculpe. A gente tipo assim, tem, não, a gente desenvolvimento, tem, a gente tem, você sabe que eu sou formado em pedagogia e eu adoro a educação. E eu acredito que só através da educação é que a gente vai construir uma sociedade mais justa e mais solidária. Então, a gente tem, se Deus quiser, se a gente tiver a confiança do povo de Pernambuco, de chegarmos ao Senado Federal, eu quero poder ser um senador que vai trabalhar pela pauta educacional em Pernambuco, priorizando desde programas à primeira infância, como também a gente precisa avançar no nosso estado num grande programa de qualificação e capacitação profissional. Primeiro, ampliar os institutos federais. Eu conversei com o governo federal para que a gente, além desses 6 institutos federais aqui em Pernambuco, que foram anunciados pelo presidente Lula, a gente possa fazer um Instituto Federal na Mata Norte, ali em Carpina, e um Instituto Federal em Petrolândia, pegando aquela região do Itaparica. Segundo, eu defendo a necessidade de uma nova universidade também de medicina no agreste de Pernambuco, para a gente poder qualificar e capacitar mais médicos naquela região. Terceiro, que a gente possa fazer grandes investimentos nas creches e em programas da primeira infância, para que a gente possa qualificar os nossos jovens e estimular essa agenda educacional de Pernambuco. E uma das características nossas, Jamildo, você sabe disso, desde que eu fui deputado estadual, deputado federal, foi trabalhar pela agenda do desenvolvimento econômico. Você sabe que... Daí eu te perguntado se era essa. Isso. Você sabe, Jamildo, que eu sou, e eu digo isso ao presidente Lula, eu sou um defensor dos programas sociais do Brasil. Eu defendo o Bolsa Família, eu defendo o Pronatec, eu defendo o Pé de Meia, eu defendo Luz para Todos. Todos são programas importantes, mas, na minha avaliação, o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade para as pessoas, é a oportunidade de trabalhar, de você ter seu emprego, sair de casa, tomar seu banho e trabalhar, voltar do trabalho, chegar no final do mês, ganhar o seu ganha-pão, ganhar o seu salário. Isso é que traz dignidade. Então, eu quero ser, em Brasília, o senador da geração de emprego e renda no Estado, o senador do desenvolvimento, um defensor da Transnordestina, um defensor da transposição do São Francisco. Quero ser uma voz dos pernambucanos em defesa da pauta hídrica no nosso Estado, um senador que possa dialogar com essa juventude do nosso Estado, sobretudo com a economia digital, com a economia criativa, estimulando a agenda do Porto Digital aqui no Estado, trazendo grandes players internacionais que queiram prover investimentos em Pernambuco. A gente sabe a importância que tem SUAP para o desenvolvimento do nosso Estado, a importância que tem a região norte através da GIP, da Vivix, para estimular a Matar Norte no emprego. E grandes desafios, Jamildo. O mandato de deputado estadual me fez que eu sempre estudei muito, né? Você sabe que eu sempre procurei estudar. Eu só falo aquilo que eu falo menos, até porque Deus deu a gente 2 ouvidos e uma boca, para falar menos, mas falar aquilo que você, de fato, defende ou que acredita. Pernambuco está perdendo muito para os estados do Nordeste. Você que está nos ouvindo aqui no programa, vou lhe dar um dado. Pernambuco hoje está perdendo para Paraíba. Pernambuco sempre foi comparado ao Rio Grande do Pernambuco sempre foi comparado à Bahia e ao Ceará, e hoje Pernambuco está perdendo para o Ceará, para a Paraíba, em desenvolvimento econômico e em geração de emprego e renda. Pernambuco precisa voltar a ser o leão do norte e, sobretudo, ativando a economia. Então, eu acho que essa pauta econômica, eu tenho, Jamildo, procurado trabalhar, e a gente discutir as cadeias produtivas do nosso Estado.
como é que a gente pode fortalecer Suape, e eu estou fazendo isso como ministro, investimentos em mais de 300 milhões em Suape, trazendo a Maersk, que é um operador internacional, APM Terminais, 1,7 bi de investimentos, que está gerando 1.500 empregos. A gente está fazendo isso na área da aviação, trazendo grandes investimentos para os aeroportos de Pernambuco, mas a gente precisa, por exemplo, o que é que nós vamos fazer na Mata Norte em resgatar o polo ceramista e o setor sucroenergético? O que é que nós vamos fazer na região de Araripina, onde o polo gesseiro é muito importante e hoje nós estamos perdendo capacidade, o gesso, porque o gesso tem entrado da Espanha. A gente hoje pode perder um mercado estratégico. Então, o que é que a gente vai fazer para aquela região do polo gesseiro de Pernambuco? A região do Itaparica, a piscicultura, tão importante que vem crescendo. O sertão hoje passou a produzir, né, agricultura crescendo, café, milho, melão. Você está vendo hoje aquela região ali de Inajá, de Itajaí, tem um grande potencial na cadeia de exportação do Nordeste brasileiro. Então, eu acho que a gente pode fazer muito para o Pernambuco. Eu estou muito animado, viu, Jamildo? Isso. Como diz aquela música, eu estou pronto, preparado e querendo ser senador para o Pernambuco. Boa. Mas pelo discurso está parecendo mais governo do Estado, viu? Não, porque você, para defender, você tem que tentar... você tem que conhecer nosso Estado, porque... É só um xista, é só um xista. Mas uma questão que não me preocupa, mas que eu constato. Nas pesquisas que têm saído, o senhor está assim um pouquinho na rabeira. Tem que se movimentar mais para poder... Ou tem que crescer na hora certa? Eu acho que é crescer também na hora certa. Eu comecei agora a andar a Pernambuco. Eu passei 2 anos me dedicando ao Ministério, trabalhando todo dia de 7 da manhã a 1h da manhã, todos os dias praticamente. Consta que Lula está encantado com o seu desempenho. Estamos trabalhando muito, eu acho que ele está feliz com o nosso trabalho, construir um bom ambiente com o setor produtivo, tenho procurado ser correto, leal com o governo e juntando as pessoas, que eu acho que é isso que a gente precisa. A política brasileira, Jamildo, ela está cansada do nós contra eles, da raiva, da briga, da arenga. As pessoas querem saber de trabalho, de comida na mesa, de oportunidade. Era o que Eduardo fazia, né? É isso, é juntar as pessoas. E o que é, Jamildo, que eu observo? Historicamente, os senadores de Pernambuco, eles começaram lá atrás nas pesquisas. Foi assim com Mansueto de Lavor e Heraldo Gueiros lá atrás, foi assim com José Jorge, foi assim com Armando Monteiro, foi assim com Carlos Wilson. A gente viu o próprio senador Fernando Bezerra, candidato ao Senado contra João Paulo com quase 50%, e Fernando, eu acho, o senador Fernando na época tinha 6%, 7%, e ganharam as eleições. Por quê? Porque a pauta da sociedade agora não é a pauta da eleição. Uhum. E quando a população ainda está ligada um pouco na política, é quem vai votar para presidente e quem vai votar para governador. Eu nunca disputei uma eleição majoritária na minha vida. Os nomes que estão colocados já disputaram a eleição, o nome do Anderson Ferreira acabou de ser candidato a governador. O Miguel Coelho foi prefeito de Petrolina, candidato a governador. Marília Reis já disputou várias eleições majoritárias. Humberto já disputou eleições majoritárias. A exceção aí é só Dudu, né? O Eduardo da Fonte nunca disputou majoritária, mas já foi o deputado federal mais votado de Pernambuco, já está no seu 5º mandato de federal. Sempre fez política também na região metropolitana, né? Nós estamos ali, ele, mais ou menos Miguel. Hoje, o processo, como diz, ele está embolado. E um dado importante, eu fiz algumas pesquisas, Jamito, eu sou o candidato, por mais que não pareça, mais desconhecido. Sim. 68% dos pernambucanos não me conhecem. Então, eu preciso furar essa bolha do desconhecimento. E um dado importante, de cada 10 que nos conhecem, eu fico feliz que 7 sinalizam e poder votar com a gente quando conhecem a nossa história, o nosso perfil, o nosso trabalho. Então, eu tenho feito pesquisas, a gente tem conversado muito com muita gente, estou confiante, estou animado. Lógico que a eleição majoritária, Jamildo, já dizia Tancredo Neves, não depende de um desejo pessoal, e sim de um conjunto
de fatores, mas a gente quer chegar na hora certa, poder estar pronto, tentar juntar as pessoas e, quem sabe, sonhar, se nós tivermos a confiança do povo de Pernambuco, de representar Pernambuco no Senado Federal. Perfeito. Deixa eu matar aqui a questão nacional, falando de Lula, da última pesquisa da Quest, ele aumentou a vantagem sobre Jair de 6 para 12 pontos, também subiu mais no Nordeste, né, com representatividade na Bahia e em Pernambuco. Dizem que ele está se saindo muito bem nesse embate com os Estados Unidos, a avaliação, 48% dos entrevistados acreditam que ele está saindo muito bem. Mas tem um dado lá que é engraçado, 58% dos eleitores, ou dos respondentes, dizem que ele não deveria se candidatar em 2026, e 65% dizem que Bolsonaro não deveria. Até ele está inelegível, cabe sempre lembrar isso, né? Aí eu lhe pergunto, como é que o senhor recebeu essa entrevista, essa pesquisa, o que é mais importante a ser destacado? E eu vejo uma contradição aí. Não querem nem Lula nem Bolsonaro, mas os nomes que se apresentam continuam sendo do polo de Bolsonaro. Tem a Michele, tem o Eduardo, né? Embora caindo também nessas pesquisas. Como é que eu recebi esses números? Olha, eu acho que eleição para presidente da República, Jamildo, na minha avaliação, ela é muita economia. A eleição para presidente da República dialoga muito com o momento econômico que o país está vivendo. Eu sempre confiei muito, né, que o governo do presidente Lula chegasse em 2026 muito fortalecido. Primeiro, o presidente Lula ganhou as eleições, saindo da prisão, o Bolsonaro com a máquina, fazendo aí mais de 600 bilhões de reais em plena campanha. Gastou um bocado. Gastou, né, tirando aí o Bolsa Família de R$280 para R$600, e o Bolsonaro e o presidente Lula ganhou as eleições. E eu tenho muita confiança que o presidente Lula e o nosso campo ganhará as eleições em 2026. Por quê? Porque quando começar o comparativo do que foi feito nos 4 anos do governo Bolsonaro com os 4 anos que foram feitos no governo do presidente Lula, o governo, Jamildo, não perde em nenhum indicador econômico nem social. Vou lhe dar um retrato da economia brasileira. Quando o presidente Lula assumiu, em janeiro de 2023, o mercado financeiro, que você conhece bem, o BTG, XP, Febraban, Itaú, entre outros, precificavam o crescimento do Brasil em 2023, no melhor cenário, em 0,8%. O Brasil cresceu 3% em 2023. Em 2024, novamente, o mercado financeiro, quase 40 instituições que vieram a público lá no jornal Valor Econômico, disseram, olha, no melhor cenário o Brasil vai crescer 1,5%. Terminamos 2024 crescendo 3,4%. Como é que esse pessoal errando tanto ganha dinheiro? É verdade. E agora, Jamildo, para 2025, a perspectiva era um crescimento de 2%. Nós podemos crescer 3%. E mais do que isso, nós estamos vivendo o melhor momento da história na geração de emprego e renda. 5,8%. Aumento na renda do povo brasileiro em mais de 15%. Aumento na massa salarial. Crescimento na indústria em 4%, crescimento na construção civil em mais de 10%, crescimento no setor de serviços 3%. O Brasil voltando a sair do mapa da fome. Mais de 200 bilhões já contratados de concessões no Brasil. Concessões em portos, aeroportos, hidrovias, rodovias, ferrovias, petróleo e gás, saneamento, conjunto de parcerias público-privada no país que começam a gerar riquezas. Então, eu acho que o governo chegará muito fortalecido. E um dado importante, inflação, que o pessoal esperava mais de 5,5%, podendo chegar a 6%, a inflação começa a cair, já está abaixo de 5%, e o mercado já prevê, e o governo também, que em 2026 a gente vai ter uma inflação ainda menor e a expectativa de juros, que está alto, está 15%, tem que baixar, mas eu tenho conversado com o Galípolo, o presidente do Banco Central. Ontem fui para São Paulo com o ministro Fernando Haddad, e ele coloca que os juros na eleição devem estar em torno de 12,5%. Então, eu acho que há um desenho econômico muito favorável que vai fortalecer
o projeto do nosso campo político, que automaticamente o candidato natural à reeleição é o presidente Lula, que na hora certa vai tomar a decisão. Ok. Para 67%, os bolsonaristas atuaram mal, né, nessa situação diante de Trump, e tem um dado que mostra que 69% vem Eduardo Bolsonaro como promotor de interesses pessoais. De certa maneira, esse fenômeno do tarifaço, ele impactou e Felipe Nunes usa uma expressão que chama intoxicou a oposição. Como é que o senhor recebeu esses dados mais recentes e não tive a oportunidade de perguntar, a própria reação dos Estados Unidos ao Brasil? Aproveitando ainda na mesma linha, como é que o senhor se posiciona? Deputado federal, né? Pode votar lá a história da anistia dos condenados. Estou fazendo um monte de perguntas, que não tem um tempo tão grande hoje. E, na sequência, eu falo de Tarcísio. Olha, bom, primeiro em relação a essa questão do tarifaço, eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro, Você está com visto tranquilo, não? Tranquilo, a cuidado aí. O Eduardo Bolsonaro, eu acho que ele cometeu um crime, né, Jamildo, contra o Brasil, porque nós respeitamos a sua posição ideológica da democracia, mas um deputado federal de mandato pegar um avião e mobilizar os americanos, o governo americano, para taxar o Brasil e prejudicar a economia brasileira, eu acho que isso é um crime ao país e um desrespeito à sociedade brasileira. Uhum. Até porque o emprego, ele não é de direita, de esquerda, de centro, o emprego é do povo brasileiro. E essa medida que foi tomada pelo Trump, ela não é uma ação contra o governo em relação à economia, como foi assim no mundo. Não é um movimento que vai fortalecer os Estados Unidos, porque o Brasil, com os Estados Unidos é superavitário em 7 bilhões de dólares na balança comercial. Teoricamente não faria sentido. Não faria sentido nenhum. Claramente, isso foi uma ação para fortalecer o bolsonarismo ou para dizer, olha, ou faz a anistia e salva Bolsonaro, ou eu vou prejudicar vocês. E foi isso que aconteceu. Então, isso é um desrespeito. Mas, assim, graças a Deus, o presidente Lula está tendo a posição de estadista, o presidente Lula está aberto ao diálogo com o governo americano, o vice-presidente Geraldo Alckmin está liderando esse diálogo. O impacto no PIB será muito pequeno de prejuízo por conta dessas não exportações. Qual é a vantagem? Que, como o Brasil hoje é um grande player internacional, esses produtos que iam ser exportados já começam a ter destinos para outros. E até mesmo no mercado nacional, que Exatamente. Você está vendo que a inflação está arrefecendo. Perfeito, inclusive, um dada pesquisa diz que as pessoas temem. Eu nunca tinha visto, em 60 anos de vida aqui nesse país, medo de guerra. Eu achei divertidíssimo, 8%, assim. Outros falam que a vida pode ficar mais difícil mais à frente, por conta dos efeitos, eventualmente, da emissão em alguns setores e tal. E tem um dado que eu achei curioso também, eles falam assim, olha, o Lula ele tem que negociar. Mas como é que negocia sem abrir mão da soberania? O senhor tem a oportunidade de conversar com o Lula, o que é que ele lhe diz, como é que vai ser a estratégia? Porque, aparentemente, isso é insolúvel, né? Exatamente, Jamildo. Muito boa pergunta. Se você avaliar, o presidente é alguém que é um democrata, é alguém que sempre conversou com a direita americana, exemplo do presidente Bush, entre outros, e nós sempre tivemos, nesses últimos 200 anos, uma relação histórica, né, de bilateralidade e de diálogo com o governo americano. E o governo americano, ele tem um saldo na balança comercial. O presidente está disposto a dialogar. O que nós temos que saber é, o Trump quer dialogar, quer conversar sério, quer ajudar o Brasil, quer ajudar os Estados Unidos, sentar à mesa dentro de uma pauta programática, ou é uma narrativa de direita contra a esquerda? Porque, se for isso, não vai funcionar. E eu torço, né, que esse diálogo possa existir. Por parte do presidente, ele já disse isso publicamente, e vamos trabalhar, o governo está trabalhando, ofertou uma linha de crédito de 30 bilhões agora, a gente tem dialogado com o setor produtivo, eu tenho ajudado o setor produtivo nos portos brasileiros, a gente está tentando buscar alternativas para ajudar o setor a preservar os empregos, que é o mais importante nesse momento, que a população não seja prejudicada. Perfeito.
Ainda sobre tarifaço, o efeito aí de novas revelações dos bastidores, Eu né? estou Como curioso, a curioso dos áudios, porque Isso. eu soube que tem muitos áudios ali, né? Tem muitos áudios. Aquilo ali tem muita confusão. Você viu lá o que Silas Malafaia... Silas Malafaia concordou com o presidente Lula. Silas Malafaia disse em reserva no áudio, perdão, Silas Malafaia dizendo, olha, Bolsonaro, isso está claro que não é uma ação contra o Brasil, é a favor de você. Então, ali está clara a materialidade que eles operaram o processo político. E tem muita coisa por vir ali. Exato. Mas, sim, eu fazia esse introito aí para lhe perguntar sobre Tarcísio de Freitas, que é do seu partido. O senhor acha que ele tem condições de receber o apoio da direita bolsonarista? Porque o Eduardo, nessas mensagens vazadas, visivelmente torpedeia, porque quer ele ser o candidato, talvez, a suceder Bolsonaro, né? Já que Bolsonaro não pode estar na urna, não está lá na... Eu sou da tese, Jamildo, O que é que o senhor diria sobre olha, primeiro, Tarcísio? justiça seja feita, goste ou não goste do presidente Lula ou do ex-presidente Bolsonaro, são dois líderes nacionais, cada um com seu perfil, com seu estilo, com sua característica. Qualquer candidatura da direita, para se viabilizar, ela precisa ter o apoio do ex-presidente Bolsonaro, é a minha opinião. Entretanto, eu tive com o Tarcísio terça-feira, com o governador, eu tenho uma relação pessoal com ele e acho que o caminho dele natural será disputar a reeleição em São Paulo. Eu acho muito difícil um candidato a governador com a eleição praticamente garantida, com 30 bilhões em caixa para fazer investimentos no Estado, onde as principais obras dele demoram 4, 5, 6 anos. Eu acho muito difícil ele ir para uma eleição como essa, ficando preso ao bolsonarismo. Ninguém sabe como é que vai estar esse país no próximo ano, enfrentando um governo fortalecido, que será o governo no próximo ano, ele abrir mão de uma reeleição para disputar a presidência. Então, hoje eu trabalho com o cenário do governador Tarcísio, ser de candidato à reeleição, e é o que ele tem me dito. E se não for ele, quem vai ser o candidato da direita? Acho que pode ser a Michele, né, a ex-primeira-dama Michele, pode ser uma alternativa. O governador atual, Ratinho Júnior, tem aí o Caiado, tem Mas o eles Zema. são conhecidos tem nos próprios estados, eles não têm um nome nacional. Tem o próprio Eduardo Bolsonaro, né, eu acho que eles têm lá. Tem muitos candidatos do lado de lá. Vamos ver se junta, se constrói alguma coisa. Porque, às vezes, quando você tem um grande divisionismo, muitas vezes a história mostra que não dá certo. É verdade. Deixa eu lhe perguntar, trazendo para o plano local, sobre a Quest que saiu hoje, como é que o senhor avaliou, como é que o senhor recebeu essa recente pesquisa? Mais uma vez colocou João Campos em vantagem, e na faixa dos 55, Raquel está com 24, né? Gilson Machado com 6, e aparece o Eduardo Moura, que é o vereador. Você sabe que Eduardo Moura, eu sempre tive uma relação muito boa com o Eduardo. Eduardo estudou comigo no Colégio de Decisão, nós somos amigos da mesma sala, e assim, eu acho que ele está fazendo, né, ele está cumprindo lá o seu papel. Então, o que é que eu acho? Eu acho que nós temos aqui, Jamildo, claramente um cenário que sinaliza para uma vitória do prefeito João Campos. Por que é que eu digo isso? Porque não é só as pesquisas, mas eu acho que isso é fruto do reflexo da sua gestão no Recife, que começa a ter resultado na região metropolitana e em todo o Estado. Eu acho que a pesquisa é um retrato do momento. Está muito cedo ainda para tratar das eleições de 2026, mas o meu sentimento é que o João reúne todas as condições de ser governador de Pernambuco. Ele nunca disse, Jamildo, que era candidato. Ele praticamente não saiu das fronteiras ainda da cidade do Recife. Mas tem um PSB trabalhando aí pelo interior. Não, mas é diferente do candidato andar ao Estado. Você tem uma ideia, Jamildo? Essa pesquisa foi feita agora em pleno processo de chuva. E o humor da região metropolitana, o humor da cidade... Muda, né? Muda. No verão. Então, assim, ele tem quase 600 obras para entregar até a sua desincompatibilização, então eu acho que ele chegará fortalecido. E, na minha avaliação, aquilo que eu disse, Jamilde, você pode escrever aí, pode registrar.
João Campos será ainda melhor governador do que o ex-governador Eduardo Campos. Escreva pela experiência de ter sido prefeito do Recife e poder conhecer a gestão municipal, os problemas do municipalismo, e essa sua experiência ele vai levar para Pernambuco. Será um grande governador e é alguém que pode construir no futuro, realizar um sonho que o pai não realizou, que foi de disputar efetivamente a presidência da República. E o senhor também, no caso, se eleger senador, que o seu pai tentou também, né? Não, deixa eu te falar, se nós nos elegermos senador com a confiança do povo de Pernambuco, nós vamos cumprir os 8 anos de mandato. Eu não quero ser um senador carreirista, ganho o Senado, 2 anos depois disputa a prefeitura, 4 anos depois disputa o governo do Estado. Eu serei aliado, estou dizendo aqui publicamente. Você sabe que eu tenho lado, tenho posição, eu sou um cara muito correto. Se nós tivermos o privilégio de ser senador da República, eu estarei os 8 anos ao lado do futuro governador de Pernambuco, João Campos. Okay. Anote e me cobre isso aí. Vou emendar aqui 2 perguntas. O senhor, essa semana, se reuniu com o Marcílio Régio, né, e o grupo SADA, lá de Minas Gerais, que tem a Stellantis aqui, é fornecedor da Stellantis, para o aeroporto lá em Goiânia, um aeroporto privado. É para valer mesmo? Como é que o senhor pode ajudar a iniciativa privada nisso aí? Ainda secundando, para fazer tudo de uma vez só, a Transnordestina tem a possibilidade, tem hoje um artigo de Antônio Campos falando sobre, talvez, o governo federal está fazendo um movimento para sair pelo Pacífico, e isso deixa a Transnordestina deslocada, teria que se ligar com a Norte e Sul para poder também pegar, eventualmente, essa interligação. Ou a gente tem como sair mesmo por Suape, e isso justificaria a própria Transnordestina. E o outro ponto, metrô do Recife. Qual é a sua posição? Lula está sendo muito atacado aqui pelos sindicalistas, base dele, inclusive, votou nele. Supostamente, eles dizem que ele prometeu não privatizar. E está sendo encaminhada pelo BNDES a concessão, processo de concessão, e, eventualmente, antes disso, uma estadualização. Como é que o senhor se posiciona? É contra, é a favor? O que é que precisa ser feito para a gente ter um metrô decente? Eu já disse aqui, não estou personalizando a sua figura, mas eu acho um absurdo a gente ter um metrô que a gente tem com tanta gente relevante no plano nacional, como o senhor mesmo. Olha, Jamildo, primeiro em relação à questão do aeroporto de Goiânia. Eu tive reunido com a SADA, que é um grande grupo, né, de operadores de transporte de caminhões, de cargas, né, no Brasil. Eles estão dispostos, efetivamente, a construir um aeroporto em Goiânia, né. Eles estão analisando oportunidades diárias. A gente teve reunido com o prefeito Marcílio, com o deputado Júnior Shoa, com o deputado Silênio Guedes. E a ideia é fazer ali um transporte de cargas, porque não só para atender a Jeep, a Fiat, mas atender a Vivix de vidro, e hoje nós temos ali 80 novas indústrias. Então, ali virou um grande polo industrial. Então, a ideia é que possa ser pensado para ali também, um transporte de cargas, e pega ali uma banda da Paraíba, Cabedelo, aquela região da Paraíba. Então, eu acredito, a gente criou um grupo de trabalho onde vai fazer agora, no mês de setembro, uma reunião em loco, para que a SADA já comece a identificar algumas áreas ao lado do município. Contará com o nosso apoio, o apoio do presidente Lula, para que a gente possa efetivamente avançar. Como nós estamos também avançando no aeroporto de Caruaru, uma obra de 170 milhões de reais. Concluímos o aeroporto do Recife, a segunda etapa, e a terceira etapa, 500 milhões de reais. No ano passado fizemos o aeroporto de Petrolina, a ampliação do terminal, 70 milhões de reais. Estamos com o aeroporto de Serra Talhada em andamento, 40 milhões de reais de investimentos, e a gente está procurando ter um olhar para outros aeroportos em Pernambuco para fortalecer o turismo de negócios e o turismo de lazer. Segundo, essa preocupação ela é pertinente. Eu acho que a gente precisa correr na Transnordestina. Eu tenho trabalhado muito ao lado do presidente, ao lado do ministro Renan Filho. Você sabe que o governo Bolsonaro cometeu um erro de ter tirado a Transnordestina do programa de investimentos no governo anterior. Passamos quase 5 anos, 6 anos, sem fazer nada para o Pernambuco. O ministro Renan, quando assumiu, sob a orientação do presidente, começou a preparar o projeto. O
projeto é um projeto de 5 bilhões de reais. Vamos fazer agora o primeiro trecho, a primeira etapa, que dá 1 bilhão. O primeiro trecho são 200 quilômetros de ferrovias, que vai ser Salgueiro, Arco Verde e Custódia, Belém de Maria, 200 quilômetros aproximadamente. E a Transnordestina ela é fundamental, que vai dobrar a capacidade do escoamento da produção de Suape. Eu tenho trabalhado para fortalecer os portos do Nordeste, Porto de Pecém, Porto de Itaqui, um novo porto, Luiz Corrêa, no Piauí, portos no Rio Grande do Norte, Porto de Suape, a gente está investindo muito, para que a gente preserve a nossa competitividade, para poder fazer as exportações através do Nordeste brasileiro. Hoje foi feito pela China o porto de Xangai, que fica lá no Peru. Eu devo estar visitando agora no mês de novembro, para pegar parte da exportação, Pacífico, né? Exatamente, do Brasil, da região do Mato Piba, aquela região norte, a questão de minério, de grãos, proteína animal, porque pelo Peru para o Xangai, a gente reduz em 9 dias a distância para a China. Mas, na medida que a gente tem também os nossos portos estruturados, fica mais barato, mesmo demorando mais, ser pelo Brasil. Então, eu acho que a concorrência ela é saudável, que vai fazer com que a gente possa ampliar os investimentos nos portos brasileiros, e é o que eu tenho procurado fazer. Os portos cresceram 5%, a gente está tendo o maior volume de investimentos da história, 30 bilhões de investimentos nos nossos portos, e é fundamental que a gente estruture essa pauta para fortalecer o agronegócio brasileiro, já que o Brasil tem batido recordes nas exportações na balança comercial. Nesses últimos 2 anos, foi uma média de 80 bilhões de saldo de superávit na balança comercial. E, por último, o metrô. Eu defendo que a gente faça a concessão do metrô. Eu tenho muito apreço pelos servidores que cumprem um papel importante, mas eu sou um defensor das concessões no Brasil. Eu acho que o Estado brasileiro ele tem que cuidar da saúde, da educação, da segurança pública. A gente deve ter um Estado que tenha uma maior preocupação com os problemas de ordem social, para a agricultura familiar, para aqueles que mais precisam, mas eu acho que a iniciativa privada ela precisa tocar os portos, tocar os aeroportos, tocar o metrô, e acho que eu defendo as concessões, estou trabalhando nisso com o ministro Rui Costa, porque é importante que avance. Agora, se deixar na mão do Estado, não vai avançar. Como não está aí? Como não está avançando, Jamildo, eu não conheço uma obra do governo do Estado na região metropolitana. Você lembra de Eduardo Campos? Eram 3 hospitais grandes, 20 UPAs, obras em todo canto na região metropolitana de infraestrutura. Aqui, vamos lá, Escola de Sargentos. Nós vamos para o 3º ano do governo, até agora nada, porque o governo do Estado não avança e o governo federal querendo avançar. O Arco Metropolitano, 3 anos de governo, não se tem aí nada até agora em relação a isso. O metrô, que foi uma prioridade na campanha da governadora, até agora, Jamildo, nada, objetivamente nada. Me diga um novo hospital que está sendo construído na região metropolitana. Me diga uma grande UPA. Me diga um grande centro de referência na área da educação. Me diga um investimento em mobilidade urbana, em metrô, em ferrovia, investimentos em novas pontes estratégicas que estruture a mobilidade da região metropolitana. Eu, efetivamente, não conheço nenhuma. Estou vendo aí vários convênios de PEs no Estado, convênios que quase 70% deles vieram do governo Paulo Câmara. Essas PEs são importantes, algumas ações nos municípios são importantes, mas Pernambuco está faltando uma visão estratégica na área do desenvolvimento econômico. O que é que nós temos aqui na área de tecnologia para a gente poder pensar em novas cadeias produtivas? Por exemplo, se eu fosse governador de Pernambuco, e vou dizer a João para botar no programa de governo, hoje o call center dos Estados Unidos é no México. Hoje você está lá nos Estados Unidos e liga lá para falar com a Nike, com a Adidas ou com outra empresa. Quando você liga, quem atende é uma empresa lá do México, que está gerando emprego no México. Por que é que a gente não pega, por exemplo, essas empresas de call center e leva para o sertão de Pernambuco, com o apoio, com a qualificação, com o incentivo fiscal?
quantos empregos seriam gerados? O que é que a gente tem hoje de política pública de desenvolvimento para o Estado, na área da proteína animal, na área do agronegócio, na área da infraestrutura de indústria, do programa industrial para potencializar cadeias produtivas no Estado? Eu acho que está faltando muito isso, sabe, Jamildo? Eu acho que falta uma visão estratégica. Acho que a governadora é uma governadora bem intencionada, né? Tem procurado trabalhar, mas ela não teve a capacidade de unir Pernambuco. Você sabe que, na política, o grande desafio da gente e na vida é unir as pessoas. Eu acho que nós perdemos muito com isso. Eduardo Campos, que era alguém que poderia ter saído, assumido com muita raiva, com muitos recalques aí, procurou unir. Ele trouxe aí Jarbas para o seu governo, ele trouxe Mendonça Filho para votar em Paulo Câmara, ele uniu Pernambuco, trouxe o PT, Humberto Costa, trouxe João Paulo no seu governo, trouxe Fernando Bezerra Coelho, depois trouxe lá atrás o Sérgio Guerra, trouxe o Jarbas Vasconcelos. É isso que a gente precisa, é unidade e capacidade de diálogo. Eu acho que ninguém na vida constrói nada com imposição, por conta da força da máquina, ou faz. Isso constrange, isso o cara pode até fazer, mas no fundo, quando ele chega em casa e vai dormir, ele diz, rapaz, eu fiz isso, eu estou me filiando a um partido porque foi uma imposição, mas eu sei que meu coração está em outra direção, e é o que está acontecendo em Pernambuco. Você vai ver quando começar as eleições de 2026, que eu não acredito nada na vida que se construa com a força da máquina ou com imposição A, B, e é o que a gente está vendo em Pernambuco. Muitos prefeitos se filiando ao PSD de maneira constrangida. Sai de lá e me procura, Silvio, eu estou indo porque é uma questão de sobrevivência. Veja o presidente Lula, o exemplo, fazendo parcerias com o governador Tarcísio, fazendo parcerias com o governador Jorginho no Espírito Santo, fazendo parcerias com o governador Cláudio Castro no Rio. Esse Jorginho é bem mal agradecido. Muito radical, mas veja, isso é a beleza da democracia, é o papel do gestor público, e não dizer, olha, só governo para quem vota em mim. Eu acho que isso é um erro, mas eu acho que a população pernambucana está vendo isso. Silvinho, a gente está com o tempo já estourado, eu quero muito agradecer sua atenção. Vou dizer que não valeu, que essa foi muito corrida, e você falou de união. Antes de encerrar, eu queria pedir que vocês se unissem a nós, dá um clique aí para seguir o canal, bota o sininho para poder receber a notificação e ter a oportunidade de conversar com gente da qualidade do estirpe de Silvinho. Silvio Costa Filho. Silvinho na intimidade. Silvinho, rapaz, sempre. Eu estou meio derrubado agora, mas sempre. Não resisti, passei toda a entrevista falando de senhor, aí vem Silvinho. Senhor, ministro, Silvio Costa Filho. Acabou! Valeu. Jamildo, quero te agradecer aí o privilégio da gente poder... Acabou ainda não? Jamildo, quero te agradecer o privilégio da gente poder conversar no dia de hoje. Parabenizar, olha aí, o Pode Já, é uma referência hoje em Pernambuco. Isso foi feito na região do Agreste, por um designer de Santa Cruz de Capibaribe. Boa. Parabéns. Parabéns a você e a toda a equipe que está fazendo parte do seu belo